Peço que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Enquanto você está procurando o texto, eu reitero o aviso para que você faça um esforço na tarde de hoje, telefonando, visitando alguém para trazer logo mais ao culto. A estrutura do culto de logo mais à noite é voltada especialmente para os nossos visitantes. É um culto especial para os visitantes. Então, telefone para alguém, convide alguém, traga alguém para o culto do amigo logo mais às 7h30 da noite. Se você já abriu sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, o nosso versículo é o de número 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que Deus abençoe em nossos corações a sua palavra. Oremos. Ó Deus, que o teu Espírito nos conduza à verdade que está na palavra que Ele mesmo produziu, para que possamos andar no caminho da verdade e do poder, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero abrir a Bíblia com os irmãos sobre a doutrina do batismo com ou no Espírito Santo. Por que se diz com ou no Espírito Santo? É que o Novo Testamento foi escrito em língua grega e as palavras no grego, elas são declinadas igual no latim, ou seja, elas têm um final que muda na palavra de acordo com a função da palavra na frase. Como é que eu ilustraria isso? Eu ilustraria isso da seguinte maneira: imaginem a palavra gato, o animal felino, gato. E se o português fosse semelhante ao grego, se a pessoa dissesse o gato fugiu, a palavra gato estaria assim, o gato. Agora, se alguém dissesse assim, este leite é do gato, aí já não diria a palavra gato, diria este leite é do gatê, vamos supor. Mudaria o finalzinho. E se a pessoa perguntasse assim, quem é que fez isso aqui? E o outro respondesse, isso é obra de gato. Aí a palavra gato já teria outro finalzinho diferente. Entenderam? As línguas que têm palavras que são declinadas, elas são faladas, escritas dessa maneira. O grego é uma língua assim. E há uma desinência que é chamada de lid, L-I-D, locativo, instrumental e dativo. Batizado no Espírito Santo é o locativo, é aquela desinência. Batizado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, é instrumental, é aquela desinência. Só que o locativo, o instrumental e o dativo têm o mesmo final. Então, como tem o mesmo final, ninguém pode dizer que o que está ali escrito é isso ou aquilo. Entenderam? Porque a palavra é a mesma, tanto para uma coisa quanto para outra coisa. Dizer de forma taxativa é batismo com o Espírito Santo ou é batismo no Espírito Santo, não se pode chegar a uma conclusão pela língua grega, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento. Vai ser a escolha do tradutor. Ele vai escolher
o que vai usar e vai usar. Antes de começar a mensagem, eu gostaria que sempre os irmãos trouxessem alguma coisa de escrever para anotar as passagens. Mas eu devo fazer uma declaração. Há quase 30 anos atrás, eu era seminarista de uma igreja no Rio de Janeiro, uma igreja que foi organizada no período em que eu era seminarista. E naquele período de 4 anos, quando eu estava no meu 3º ano, o pastor da igreja, que era um missionário americano, foi passar o ano de férias nos Estados Unidos. E eu fiquei com a responsabilidade de pregar a cada domingo, de manhã e à noite. Acontece que a cada domingo que eu ia pregar, estavam lá alguns dos meus professores do seminário. Diversos, na verdade, dos meus professores do seminário. E era comum eu pregar aos domingos com 10, 12, 14 pastores ali assentados, ouvindo, e da liderança denominacional, inclusive. E aquilo para mim era uma responsabilidade muito pesada, eu levava muito tempo preparando cada sermão. Mas, naquele ano, com a ausência do meu pastor, como nunca até então, eu tive a consciência de que eu precisava de mais do que estudo para pregar a palavra de Deus. Eu tive a consciência de que eu precisava do poder do Espírito Santo. Devo dizer aos irmãos que essa consciência é uma consciência que permanece durante esses 30 anos. Eu dependo do Espírito Santo de Deus, eu preciso, mais do que qualquer outra coisa, em termos de apoio deste rebanho, eu preciso das orações dos irmãos. Para que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que Deus me use, para que o Espírito Santo de Deus me use ao abrir a sua palavra. E naquela época eu fiquei na dúvida sobre 2 vertentes evangélicas acerca dessa questão do poder do Espírito Santo. Eu fiquei pensando, será que isso vai ser resolvido com uma experiência, uma bênção que seria a segunda na minha vida depois da salvação? Uma marca do Espírito Santo na minha vida, uma obra distinta do Espírito Santo na minha vida, que da agora em diante eu me torne um pregador abençoado? E ao mesmo tempo eu tinha toda uma tradição batista por trás. E eu oscilava entre essas 2 vertentes, mas assumi o compromisso diante de Deus que acima de qualquer outra coisa eu deveria ter compromisso com a palavra de Deus, não com a questão de ser batista. Que eu era batista até o momento apenas pelo fato de que eu entendia que a exposição da palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus, era mais coerente através do povo batista, das doutrinas, das crenças batistas, dos princípios batistas. Mas que se os batistas se afastavam das Escrituras num assunto tão importante como esse, eu estava pronto a deixar de ser batista. Estava pronto. E comecei a ler os livros da biblioteca do seminário sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre o batismo com ou no Espírito Santo, e li todos os livros que o Seminário do Sul tinha sobre esse assunto, nesse aspecto em particular, que era 1, 2 capítulos, às vezes 3, de um livro. Eu não precisava ler o livro todo. Mas depois de ler esses livros, eu estava ainda mais confuso. Eu então tomei uma decisão que foi a melhor decisão que eu poderia tomar na minha vida naquela época. Eu resolvi não ler mais nenhum livro sobre esse assunto e ler principalmente o Novo Testamento. Em uma semana eu li todo o Novo Testamento.
Eu tenho até hoje a Bíblia que eu usava nas minhas leituras devocionais no seminário. E não só li todo o Novo Testamento em uma semana, como sublinhei em vermelho todas as passagens sobre o Espírito Santo. E a partir daí, dessa leitura do Novo Testamento, é que o quadro se definiu com toda clareza para mim. É isso, em parte, que eu quero transmitir para os irmãos hoje. Ao mesmo tempo em que quero transmitir isso, eu quero desafiá-los a fazer isso. Vale a pena ler a Bíblia toda em um ano. Se você não consegue, leia em 2 anos. Não precisa ser um recordista como o irmão José Chimara, que lê a Bíblia às vezes, quantas vezes em um ano? Meia dúzia de vezes, ou seja, a cada 2 meses ele lê a Bíblia toda. Não precisa assim ser um recordista, não é mesmo? Mas se você lê a Bíblia toda em 2 anos, a cada leitura da Bíblia você pegue um assunto e vai sublinhando naquela Bíblia com uma cor diferente, ou vai colorindo. E você vai ver como questões assim muito importantes, que você fica confuso, como aquilo vai se desfazer com a leitura do texto bíblico. Você precisa ter uma visão de tudo que a Bíblia diz sobre cada assunto. Essa é a verdade, sobre esses assuntos principais. Bem, o que eu observei de diferença? Eu observei de diferença o seguinte, meus irmãos, que uma vertente evangélica estava dando maior prioridade ao texto bíblico. E a outra vertente evangélica, ainda que usasse o texto bíblico, dava maior importância à experiência pessoal para definir o assunto. Nós vamos tratar dessa questão da experiência pessoal, mas primeiro eu gostaria de tratar do que a Bíblia diz sobre o assunto. Primeiro, nós vamos ao Velho Testamento, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28. E seguintes. Já achou? Você pode ir até o 32, eu não vou ler todo o 32, mas a profecia de Joel, capítulo 2, começando no 28, diz o seguinte: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre quem? Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, que era uma coisa que só acontecia com pessoas no Velho Testamento que eram ungidas por Deus e eram cheias do Espírito, não é qualquer um que profetizava. Agora o texto diz: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O resultado do derramamento do Espírito Santo seria exatamente a abertura dos portões da salvação para todo aquele que invocasse o nome do Senhor. Agora vamos começar no Novo Testamento. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 tem no versículo 11
parte da pregação de João Batista. Eu, na verdade, diz ele, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Quem prefere a tradução no em vez de com, usa principalmente o versículo 11. Porque considera que o batismo no Espírito Santo, de alguma maneira, é semelhante ao batismo na água, ou com água. A ideia de com água é uma ideia que se aplica, inclusive, para batismo por aspersão, não é mesmo? Eu te batizo com água, pego um bocado de água e te batizo. Só que a palavra batismo significa imersão. Então é na água. E todo o contexto mostra que é na água, porque os dois saíram da água, entraram na água. Cada vez que tem batismo no Novo Testamento é assim, entraram na água, saíram da água. Ora, para batizar com água não precisa entrar na água, é só esticar a mão, não é mesmo? Pega a água e batiza com água. Então, como o batismo no Espírito Santo está relacionado com o batismo na água, e ali não é com água, é na água, muitos tradutores preferem então seguir no Espírito e não com o Espírito. Entenderam? Por que preferem uma coisa e não outra? A expressão comum aí que corre é de que o crente precisa ser batizado com o Espírito Santo e com, que mais? Fogo, porque é o que diz o versículo 11. E ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O tradutor preferiu a tradução em vez de com, tá certo? A expressão com fogo ou em fogo, ela é associada à ideia de santidade, de purificação de pecados. Isso vem do quadro de Isaías, que dizia que tinha lábios impuros. E então o serafim tomou uma brasa do altar e tocou os seus lábios e disse: eis que isto tocará os seus lábios. Agora, meus irmãos, é difícil a gente entender o significado de uma palavra indo tão longe, quando o significado da palavra pode estar perto. Estão lembrados que uma das regras para a interpretação da Bíblia é o contexto? Não é isso? Vamos ver aqui o contexto. Como é que João usa essa palavra fogo? Versículos 10 e 12 são os versículos mais próximos do versículo 11. João disse: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mas observem que quando a árvore é lançada no fogo, não é para a purificação da árvore. Versículo 12, o que vem depois, ele está falando sobre o Messias. Ele diz: a sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então João não está usando a palavra fogo nesse sentido de que esse fogo vem para ser uma bênção. Não. Ele diz que esse fogo vem para destruir, para consumir. Batismo com o Espírito Santo e com o fogo, ou no Espírito Santo e no fogo, significa que o Messias vem, e João está pregando isso, para um auditório misto, para dizer que ele vai separar os homens. Assim como o homem que tem na sua mão a palha, que separa o trigo da palha, e coloca o trigo no celeiro. Os que vão ser abençoados e receberão o Messias vão ser batizados no Espírito Santo. Os que não receberem
vão ser lançados no fogo. É isso que João está dizendo. É esse o contexto, entenderam? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que produz bom fruto, continua lá. A árvore que não produz bom fruto, vai ser abatida e jogada no fogo. Não para melhorar a árvore, porque depois que joga a árvore no fogo, acabou, não tem mais chance. Vocês podem observar que é isso, porque esta profecia de João Batista, Jesus vai se utilizar dela quando vai anunciar o Pentecostes para os discípulos e vai prometer o Pentecostes. Está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Livro de Atos capítulo 1 começa assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E aí vai dizer aquilo que fazia parte da pregação de João. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo e no fogo. Não é isso que está o texto? Não, aí não tem fogo. Por que aí não tem fogo? Porque Jesus está falando com os apóstolos. Ele não está falando para um auditório misto de crentes e incrédulos. Aqueles que estavam ali só seriam batizados no Espírito Santo. Eles não seriam batizados no fogo. Fogo, na linguagem de João Batista, tem outro significado. O batismo, então, é batismo no Espírito Santo. Com fogo é outra coisa. E ele vai ocorrer em Atos, no capítulo 2, nós temos aqui a descida do Espírito Santo. E vai ocorrer outras vezes no livro de Atos, nada mais, nada menos do que 4 vezes. Eu quero mencionar essas 4 vezes. Primeiro, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o Espírito é derramado e os apóstolos são batizados no Espírito. E o texto diz que tinha pessoas ali de diversos lugares, mas essas pessoas eram judeus e prosélitos que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes, versículo de número 10. Cretenses, árabes, são judeus desses países, de Creta, da Arábia. Ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Deus, etc. e tal, o que aconteceu no batismo com o Espírito Santo. O que aconteceu está logo no início. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. A posição dos discípulos, na hora que ocorreu, estavam sentados. A posição de oração dos judeus era de pé. Eles estavam sentados, quer dizer, naquele momento eles não estavam nem orando. Porque uma das coisas que Deus faz questão de deixar claro nas Escrituras é que o batismo com o Espírito Santo é ato da graça de Deus e não resultado de esforço do homem. O Espírito vai descer do alto. Eles estavam assentados e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles, pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem tiver interesse sobre línguas, peça a fita de domingo passado, que foi esse o assunto. Então aqui está o batismo com o Espírito Santo, prometido e cumprido no livro de Atos. Agora, meus irmãos, a dúvida que eu sentia quase 30 anos atrás
era a seguinte: eu devo buscar, na minha experiência pessoal, um batismo com o Espírito Santo? Eu acho que todo crente e a igreja deve buscar a plenitude do Espírito Santo. A igreja deve orar por um avivamento espiritual. O crente precisa de orar por um avivamento espiritual. Se ele está sendo derrotado frequentemente pelo inimigo, se vive no pecado, ele precisa de um avivamento espiritual na sua vida, ele precisa desesperadamente de plenitude do Espírito Santo. Eu não quero, com a mensagem de hoje, dizer que o crente está vivendo o padrão normal de vida se ele não leva uma vida vitoriosa. O Espírito Santo tem muito mais para dar do que aquilo que nós estamos recebendo, em termos de poder, de graça. E todo crente deve se submeter a Deus para que isso ocorra na sua vida. Mas o que eu quero deixar claro aqui nesta manhã é que o ensino de buscar o batismo com o Espírito Santo é estranho ao Novo Testamento. Eu diria inexistente no Novo Testamento. Eu observei naquela leitura que fiz, e você pode observar isso também se você fizer a mesma coisa e marcar as páginas. Eu observei o seguinte: não há nenhum dos apóstolos recomendando aos crentes que busquem ser batizados com o Espírito Santo. Pelo contrário, o que há é o seguinte, e depois nós vamos prosseguir nas outras manifestações do Espírito Santo em Atos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que foi o texto que nós lemos. Paulo está dizendo aos crentes de Corinto. Mas vamos lembrar como era a igreja de Corinto, para lembrar o contexto? Era uma igreja espiritual? Não. Era uma igreja que era uma fonte de alegria para o apóstolo Paulo ou de problemas? Problemas. Alegria pela conversão deles, mas problemas aos montes. É a igreja mais problemática daqueles primeiros anos do cristianismo. Mas é a essa igreja que o apóstolo Paulo foi escrever e que o Espírito Santo de Deus, que escreveu o Novo Testamento, é exatamente para essa igreja em Corinto, cheia de problemas, com crentes carnais, dividida e com dificuldades e mais dificuldades, que o apóstolo vai fazer essa declaração: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados. Em um só Espírito fomos todos. E agora eu quero que observem isso aqui. Todos fomos batizados. Não havia nenhum crente em Corinto que não tinha sido batizado no Espírito. Todos tinham sido. Ora, era de se esperar que numa igreja tão cheia de problemas, alguns fossem batizados no Espírito, e os outros estavam na carne, não é mesmo? Não tinham sido batizados ainda no Espírito Santo. Mas Paulo vai dizer que todos foram batizados. Paulo não diz que todos estamos sendo batizados, dando a ideia de que a coisa vinha ocorrendo aos poucos, em fases, mas ele diz todos fomos, num ato definido, todos nós fomos. E o que aconteceu com esse batismo no Espírito Santo na vida dos crentes de Corinto? Ele vai dizer, todos nós fomos batizados em um só corpo. O batismo no Espírito Santo é para a formação do corpo de Cristo. Se os irmãos entenderem esse versículo, entenderem essa verdade básica das Escrituras, vão entender toda a doutrina do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, então, o que é que faz? Forma o corpo de Cristo. O batismo na água, o que é que faz? Forma o corpo local de crentes. Quando é que a pessoa passa a fazer parte da nossa igreja?
se ela não é parte, não faz parte, não é cristã, ela vai fazer parte da igreja quando for batizada na água. Aí ela faz parte desse corpo visível, que necessariamente não é todo formado de crentes. Mas ela vai fazer parte da igreja universal, da noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, quando for batizada no Espírito Santo. Entenderam? Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Não existe nenhum crente que faça parte do corpo de Cristo que não tenha sido batizado no Espírito Santo, porque o que o batismo no Espírito Santo faz é formar o corpo de Cristo. Agora vamos ver como isso é uma realidade. Voltemos para Atos. Atos, primeiro 2. Como eu já disse, ali ocorreu com judeus e prosélitos, ou seja, pessoas vinculadas ao judaísmo. Depois a outra manifestação do Espírito Santo está em Atos 8. O Evangelho em Samaria. É interessante que em Samaria, meus irmãos, Filipe vai para lá, prega o Evangelho, e as pessoas se convertem. Mas ainda que elas tendo se convertido, faltava mais alguma coisa para elas. Olhem o que diz a partir do versículo 12. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres na água. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que faziam. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samária haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Não é interessante isso? Eles tinham crido em Jesus, mas o Espírito Santo não tinha sido batizado sobre eles. E os apóstolos, a igreja de Jerusalém, então mandou os apóstolos lá para resolver essa questão. E os apóstolos o que fizeram? Lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Versículo 17. O batismo com o Espírito Santo visa formar o quê? O corpo. O corpo. Há dificuldades, meus irmãos, até hoje. Muitas denominações, mas estamos unidos. Eu me dou muito bem com colegas meus pentecostais, presbiterianos, metodistas. Me dou muito bem, oro com eles, participo de congressos com eles, admiro-os, o trabalho que fazem. E tenho aquela sensação gostosa de fraternidade, não é? De chegar a abraçar o irmão e dizer, é meu irmão. Quem faz isso é Jesus. Agora, meus irmãos, o que acontecia ali? Havia uma divisão entre judeus e samaritanos, não da parte dos apóstolos. Sabem por que não havia da parte dos apóstolos? Não da parte da igreja dirigida pelos apóstolos, porque Jesus já tinha passado lá por Samaria, ou Samária, né? Na nossa versão, tinha evangelizado aquela mulher, tinha evangelizado o povo daquela cidade, e eles já tinham visto isso. Então, para eles, aquela barreira já tinha sido derrubada, mas não para os samaritanos. Para os samaritanos lá de Sicar, daquela cidadezinha, estava tudo bem, mas não de Samaria, da capital da Samaria. Para eles, não. E agora eles se convertem, mas não recebem o Espírito Santo. É preciso que os apóstolos cheguem lá, imponham as mãos para eles receberem. No ato da imposição de mãos, significa que eles dependem da liderança apostólica. Eles não vão formar um grupo cristão diferente de samaritanos.
Os samaritanos, eles não criam no Velho Testamento, só no Pentateuco, que eles aceitavam. E nós teríamos um cristianismo assim esquisito, só com os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Já pensaram isso? Para evitar isso, o Espírito Santo reteve a bênção, Deus reteve a bênção até que os apóstolos chegassem lá. Impuseram as mãos, foram batizados. Para quê? Para formar o corpo. Entenderam? Para não haver divisão no corpo. A seguir, capítulo 10. Pedro vai à casa de Cornélio. Agora o ambiente já não é mais de samaritanos, é de gentios. Samaritanos eram judeus que tinham uma religiosidade, descendente do povo de Israel, misturada, eles eram misturados racialmente e misturados também do ponto de vista religioso, depois do cativeiro assírio. Levas de pessoas que os assírios levaram para o reino de Israel, produziu esse sincretismo racial lá. Agora os gentios eram pessoas completamente distantes do povo de Israel. Pedro tem uma visão a partir do versículo 9. A visão é de um lençol com animais, em que uma voz do céu dizia para ele: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: não vou comer porque é animal impuro, eu não posso desobedecer. E isso aparecia de novo. E Pedro sabia que ele estava lidando com Deus e diz: não, Senhor. Quer dizer, crente é um troço esquisito, né? Fala para Deus: não, Senhor. Se é Senhor, não pode dizer não. Se diz não, já está deixando de ser Senhor, né? Porque o Senhor é para ser obedecido. Mas mesmo Pedro tem essas incoerências que nós temos, né? Não, Senhor. Não como não, Senhor. E Deus está dizendo para ele: mata e come. Ele: não, Senhor. Até que, pela terceira vez, o lençol é recolhido no céu. E aí chegam os emissários de Cornélio, que já tinha tido uma visão também, para mandar chamar a Pedro. Quando os emissários de Cornélio chegam lá, Pedro tem que ir junto. Depois de tudo aquilo que aconteceu, lá vai ele. Mas vai incomodado para a casa de Cornélio. Leva testemunhas com ele, para testemunharem de que ele não fez nada errado, porque os judeus não entravam na casa de gentios. Aí Pedro vai lá e prega para Cornélio. Meus irmãos, quando Pedro está pregando acerca de Jesus, porque é disso que ele vai falar, não vai falar sobre o outro assunto, né? Fala que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, e que se mandasse, que mandou que pregassem a toda criatura a salvação em Cristo, a remissão dos pecados. E versículo 43, a ele todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, nem acabou o sermão, nem fez apelo para decisão, nada. Cornélio estava maduro para se converter. Enquanto ele ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se, a ideia aqui é surpreenderam-se, de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro para aquele auditório de judeus que foram com ele: pode alguém porventura recusar? Olhem bem, pode alguém porventura recusar? Porque os judeus não gostariam de batizar Cornélio. Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Aí, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, agora vão ser batizados na água. Foram batizados na água, se tornaram cristãos. O batismo lá foi para quê? Foi para que os judeus não colocassem, mantivessem a barreira para os gentios na igreja. Os gentios foram batizados ali para formar um corpo só.
entrar para a igreja. Observem, meus irmãos, que dessa vez Pedro não estende a mão para impor as mãos, para orar por Cornélio e a família, para receberem o Espírito Santo. Por quê que ele não faz isso? Porque Pedro não faria. Ele pensaria, ele diria, não, vamos levar esse negócio para a igreja primeiro. Aí chega lá, nomeia uma comissão, não é mesmo? Um GT, se for a convenção das igrejas, não é? Lá de Jerusalém, e aí vai levar anos estudando o assunto, não é mesmo? E vamos ouvir a opinião de não sei quem, nada disso. O Espírito Santo não espera isso. O Espírito Santo chega e é derramado, porque o problema não estava com Cornélio, de precisar de imposição de mãos dos apóstolos, para se colocarem debaixo da autoridade dos apóstolos. O problema estava na igreja, em receber a Cornélio. Olhem o capítulo 11. O que acontece? Pedro vai com aquele bando de judeus para lá, judeus crentes, para a casa de Cornélio, para servirem de testemunha, batiza Cornélio, mas tem que se justificar diante da igreja, porque a igreja não gostou. Pedro justifica-se perante a igreja, e o capítulo 11 vai tratar disso. Mas, meus irmãos, o que é interessante é quando Pedro conta a visão, tudo isso, ele vai detalhando tudo. Aí, versículo 15 do capítulo 11 de Atos, logo que eu comecei a falar, desceu sobre ele o Espírito Santo como sobre nós nas nossas reuniões. É isso? Não é isso, porque a igreja de Jerusalém não era uma igreja em que a cada reunião ou nas reuniões pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Ele diz como aconteceu conosco no princípio, que ele lembra o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Não era o que vivia acontecendo. Entendem? Percebem isso? Isso é incidental no texto, mas é o que está aí. Aí depois, meus irmãos, vai aparecer de novo em Atos, capítulo 19, discípulos de João Batista. Atos 19, Paulo prega o evangelho em Éfeso. Quando Paulo chegou ali em Éfeso, versículo 1, ele achou alguns discípulos, mas achou aqueles discípulos estranhos, sabe? E ele lhes perguntou, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Quando é que se recebe o Espírito Santo? O que Paulo está perguntando para ele? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Quando se crê. Aí o que eles dizem? Responderam-lhe eles, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Eram uns crentes mesmo estranhos, aqueles, né? Tornou-lhes ele, em que fostes batizados então? E eles disseram, no batismo de João, o mesmo de Jesus. Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, agora vai ter imposição de mãos de novo. Por quê? Porque esses discípulos de João têm que se colocar debaixo da autoridade apostólica. Não vão continuar discípulos de João cristãos. O ministério de João acabou. Agora é Cristo. E eles vão ter que estar debaixo da autoridade apostólica. Paulo então ora, impõe as mãos, são batizados no Espírito Santo. O que aconteceu? Evitou-se uma facção cristã de discípulos de João Batista. Coisa mais estranha. Até hoje ainda tem discípulos de João Batista na Palestina, se os irmãos não sabem. Para ver como é que a coisa foi durando. Eu vejo gente, às vezes, usar a palavra de um homem incrédulo, que está na Bíblia, como se isso fosse critério de verdade. Se essa obra não é de Deus, não vai permanecer. Não foi nenhum crente que disse isso. Foi um tal de Gamaliel, um judeu, que não era um cristão. Doutrina da reencarnação está aí, desde não sei quando, e vai continuar até Jesus voltar. Não é o fato de permanecer que é de Deus.
Há muita coisa que permanece aí que não tem nada a ver com Deus, meus irmãos. Mesmo usando o nome de Deus. E João começou com um ministério que era de Deus e continua. Samaritanos também têm, até hoje, na Palestina. Mas se tivesse um cristianismo samaritano e um cristianismo de discípulos de João Batista, estava já o corpo fraturado, cada um com um tipo de Bíblia diferente, cada um com uma mensagem completamente diferente. Nós temos diferenças na interpretação de Bíblia, mas a Bíblia é uma só. Para nós, para presbiteriano, para metodista, para pentecostal. Só os católicos é que depois da reforma colocaram os livros que nós chamamos de livros apócrifos e que eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, foram canonizados numa segunda vez. Mas a Bíblia é a mesma. Foram então batizados os discípulos de João para formar um corpo. Para que existe o batismo no Espírito Santo? Para formar o corpo. Entenderam isso? Se entendemos isso, entendemos a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Isso, meus irmãos, não significa que o fato de você ter sido batizado no Espírito Santo, que você vai viver uma vida cristã vitoriosa. Volto a dizer, Paulo insiste, e aí está um mandamento. Se não há nenhum ensino dos apóstolos dizendo, procurem o batismo com o Espírito Santo, busquem o batismo com o Espírito Santo, há uma ordem do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito. O crente depende do Espírito Santo, a igreja depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo que glorifica o nome de Jesus, é o Espírito Santo que executa a obra de Deus no mundo através de nós. Por que então que nós não ensinamos os crentes a procurarem um batismo com o Espírito Santo? Nós não ensinamos, em primeiro lugar, porque não está na Bíblia. Em segundo lugar, meus irmãos, porque alguns mais emotivos vão ter uma experiência emocional e as pessoas vão dizer assim, você foi batizado com o Espírito Santo. Outros que são emocionalmente mais travados vão ficar na igreja 30 anos, 40 anos, bons crentes, e não vão ser batizados com o Espírito Santo. Vão morrer com essa tristeza no coração, com essa frustração de que não foram batizados. Enquanto que outros vão ser batizados e dali a 3 meses já estarão dando mau testemunho, dali a 2 anos estarão sendo excluídos de igreja, não é mesmo? Isso é o tipo de doutrina que causa divisão na igreja. Fica uma espécie de crentes de primeira categoria e crentes de segunda categoria, não é mesmo? Crentes que já foram batizados com o Espírito Santo, crentes que não foram batizados com o Espírito Santo. Aquele povo lá é um povo carnal, eles não foram batizados com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é exatamente para unir o corpo de Cristo. Há tantas coisas que a gente pode aprender com os outros irmãos na fé, mesmo de outras denominações. Tanta coisa boa. Tanto que eles podem aprender conosco. Como nós precisaríamos estar mais unidos. Agora, quando as pessoas começam a dizer que ganharam uma experiência, adquiriram uma experiência com o Espírito Santo, alcançaram uma experiência com o Espírito Santo, que em vez de se tornarem servas das outras na igreja, se tornam aqueles que olham para os outros de cima para baixo, dizendo, você não está com nada. Aquela igreja lá é uma geladeira, aquilo lá é freezer. Aí, meus irmãos, a coisa está fora do que o Novo Testamento ensina sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora vamos lá, para terminar. Por que os apóstolos tiveram essa experiência com o Espírito Santo depois de terem crido em Jesus? Por que não foram batizados quando creram? Por quê? Porque é a experiência para eles, dos apóstolos, que eles buscam imitar. Abra sua Bíblia em João capítulo 7. João capítulo 7. Por que a nossa vertente é de entender isso pela Bíblia e não pela experiência? Porque a experiência dos apóstolos foi única e não serve como padrão. João capítulo 7, a partir do versículo 37. Ora, no último dia,
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito, é o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. É para todo crente. Pois o Espírito ainda não fora dado. Entenderam por que os apóstolos não foram batizados com o Espírito Santo quando creram em Jesus? Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. E por que o Espírito Santo ainda não fora dado? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Glorificado, para Jesus, significava morrer na cruz, subir aos céus, e aí, sendo glorificado no céu, mandaria o Espírito Santo à terra. Como Jesus ainda não tinha sido morto, ressuscitado dentre os mortos, subido aos céus, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. É isso que a Bíblia diz. Então a experiência dos apóstolos tinha que ser sui generis. Só os apóstolos e aquelas pessoas do Velho Testamento antes de Jesus é que creram em Jesus, puderam crer em Jesus antes da experiência do Espírito Santo. Hoje ninguém pode crer em Jesus a não ser que o Espírito Santo leve a Jesus. Ali era diferente. Ninguém não precisava o Espírito Santo levar a pessoa a Jesus. Jesus estava ali, diante deles. Jesus vai dizer isso para eles mais adiante no capítulo 16. Versículo 7. Ele vai dizer isso claramente. Os discípulos estão cheios de tristeza, versículo 6, porque Jesus disse que está indo embora. Ele vai morrer. Versículo 7, todavia digo-vos a verdade, Jesus falando para eles naquela noite de despedida, convém-vos que eu vá, é bom para vocês que eu vá, pois se eu não for o ajudador, ou seja, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito é santo e jamais seria derramado sobre toda a carne antes do derramamento do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ficou claro? Eu, meus irmãos, tenho dificuldade quando uma pessoa entra no meu gabinete e diz para mim: pastor, eu tive uma experiência. Alguns já saíram da igreja por causa disso. Foi numa reunião e teve uma experiência. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí, eu depois de anos de ministério, antes eu procurava a Bíblia com a pessoa, agora não. Quando ela diz isso para mim, eu digo assim: parabéns. Você agora nem vai mais precisar de Bíblia para orientar a sua fé. Você agora é um crente diferente, melhor, galgou um patamar superior que eu não cheguei. Eu dependo da Bíblia, eu preciso desesperadamente da Bíblia para entender a verdade, para saber as coisas de Deus. Aí ele vira para mim e diz assim: não, eu ainda dependo da Bíblia. Eu digo: depende, mas não acima dessa experiência. Sua experiência vale mais do que a Bíblia. Aí depois que ele diz para mim: oh, não, a Bíblia vale mais do que a minha experiência. Eu vale mesmo? Vale. Então vamos ler a Bíblia sobre a sua experiência. Você precisa colocar um outro nome nessa experiência que você teve. Porque do ponto de vista da Bíblia, essa experiência se chama plenitude do Espírito Santo. E foi uma coisa boa na sua vida, e há de ser uma coisa boa, mas não é esse nome que você está dando. Valorize essa experiência, valorize outras experiências que o Espírito de Deus vai lhe dar e viva uma vida cheia do Espírito Santo. Oremos. Ó Deus e Pai, dá-nos graça para entendermos a Tua palavra e nos pautarmos por ela. É parte
da pressa e da preguiça humana, querermos atalhos, ó Deus, para as tuas bênçãos. Uma experiência que nos capacite a partir dessa experiência a sermos outro tipo de gente. Quando a palavra tua nos diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que devemos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do teu Espírito e a cada dia submetermos a nossa vida à tua direção. Como isso é difícil, ó Deus. Viver uma vida cristã que continue sempre dependente de ti. Como a nossa carne desejaria depender de uma outra coisa que não do Senhor diretamente. Depender de uma experiência, depender da igreja, de ser membro da igreja, de ter um nome no calendário da igreja, de cantar num coral, de fazer alguma coisa, de ter um título, quando na verdade o que nós precisamos é depender de ti. Ajude-nos, ó Deus, a não buscarmos nenhum substituto para a tua presença constante, a liderança constante do teu Espírito em nossas vidas. Em nome de quem oramos na graça do Senhor Jesus. Amém.